Fala, filhotes, estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre essa obra aqui, a Cultura da Sutileza, Aspectos da Filosofia Analítica, do M.S. Lourenço, do Trajetos Portugueses, da editora Gradiva. Mostra a obra Agui. Apesar de a filosofia analítica ser hoje amplamente cultivada em todo o mundo, é ainda uma realidade mal conhecida do público português, e de língua portuguesa, no Brasil também muito pouco. Frequentemente confundida com o positivismo lógico, que na verdade é apenas uma das suas múltiplas correntes, a filosofia analítica apresenta atualmente uma pluralidade de teses, argumentos e discussões que não podem ser ignorados. A cultura da sutileza constitui uma introdução ideal à filosofia analítica não só pela grande diversidade dos temas abordados, da filosofia da arte à lógica, da metafísica à filosofia da matemática, e pela linguagem acessível, mas também por oferecer ao leitor a possibilidade de assistir a uma série de diálogos, nos quais o autor desafia os vários interlocutores a refinarem os respectivos pontos de vista, seguindo assim o modelo que Platão tornou célebre, M.S. Lourenço é Master of Arts pela Universidade de Oxford e doutorado em Filosofia pela Universidade de Lisboa. Foi leitor nas universidades de Oxford e da Califórnia e ensinou ainda na Universidade do Estado de Indiana. Entre as suas obras contam-se Teoria Clássica da Dedução na área da lógica moderna e Espontaneidade da Razão na área da filosofia analítica. Presentemente é membro do National Humanities Center e professor na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, Esse é um pouquinho desta obra, bora lá? Nestas circunstâncias, o ensino da filosofia não pode ser tomado com a evidência ingênua que nos é sugerida pelo quadro de Rafael, então ele constitui mais uma fonte de perplexidade para o filósofo que agora se vê confrontado com a tarefa de definir em que condições o ensino da filosofia é possível ou sequer de todo desejável. E um pouco de reflexão é suficiente para mostrar que tal decisão depende, por sua vez, da concepção que previamente se dispõe do que é a filosofia Überhaupt em geral. Na fase já tardia do seu trabalho, que é para mim a fase propriamente radical, o avant-garde de Wittgenstein, entre as ideias chocantes que defendeu, então conta-se de que um filósofo não se deve deixar incluir em qualquer comunidade conceitual, isto é, em qualquer escola ou doutrina, devendo, pelo contrário, manter-se numa posição completamente extraterritorial. O sentido subjacente a esta metáfora é o de que a filosofia é uma atividade de puro insight. Insight em inglês, ou insist em alemão, não conhecem uma tradução portuguesa literal. Traduz-se por vezes o termo por introspecção cognitiva, uma iluminação, para uma caracterização sumária da faculdade, do resultado do uso da faculdade insight. A gente vai falar disso em vídeos posteriores. Razão pela qual, nesta sua concepção, nada é mais estranho ao filósofo do que criar doutrinas ou construir teorias. Na sua presente concepção de filosofia, uma pessoa que construísse uma teoria filosófica seria, a seguir, surpreendida pelo fato de a sua teoria não suscitar-se num acordo ao sentimento, uma vez que o filósofo só torna consciente aquilo que toda a gente já sabe, embora de um modo apenas subconsciente. Não quero discutir agora a correção desta doutrina de Wittgenstein, mas não posso deixar de mencionar o fato de que é possível duvidar se Wittgenstein se deixou orientar pela sua própria concepção e se sua obra final resistiu à tentação de criar doutrinas e fundar teorias. Embora seja indiscutível o papel que a atividade insight desempenha na construção e no desenvolvimento das investigações filosóficas, a impressão que o leitor guarda da generalidade do livro é a de que é necessário um alto grau de tecnicismo para a formulação das alegadamente indesejáveis teorias sobre o sentido, a linguagem, a consciência ou o comportamento. Neste caso, a filosofia não é uma atividade insight que se exerce sobre teorias pré-existentes. Ela é ela própria um conjunto de teorias. A questão fundamental é assim a de saber se a disjunção tecnicismo ou insight é uma disjunção exclusiva ou inclusiva. Se a disjunção for inclusiva, podemos ter simultaneamente o tecnicismo e o insight. Se a disjunção for exclusiva, só podemos ter ou o tecnicismo ou o insight, Do ponto de vista das consequências pedagógicas de tal decisão, é fácil ver que uma opção pelo tecnicismo contra o insight tem, pelo menos prima facie, o atrativo de tornar a filosofia imediatamente ensinável, enquanto, pelo contrário, é legitimamente de duvidar se a atividade ou a função de insight pode ser ensinada.
Uma decisão a favor do tecnicismo é, em geral, também acompanhada pela doutrina de que a teoria filosófica se cristaliza num feixe de argumentos e que, por essa razão, o objetivo do ensino é a transmissão desses argumentos. Tanto quanto penso que um argumento pode ser ensinado, penso, no entanto, também que o culto do argumento tem de ser relativizado. Há um paralelismo inquietante entre o culto do argumento e o culto do factível, e assim como nem tudo o que é factível deve na verdade ser feito, assim também nem tudo o que é argumentável deve na verdade ser argumentado. E tal como a primeira tendência dá origem às diversas monstruosidades da técnica contemporânea, a segunda tendência dá origem a não menores monstruosidades do domínio da filosofia contemporânea. Em princípio, tudo na verdade pode ser posto sob a forma de argumento, incluindo doutrinas falsas ou simplesmente absurdas, como é documentado por dois pateticamente célebres ensaios destinados, um a provar que uma lista de telefones não é um poema e o outro, mais recente, a demonstrar que uma música não é uma arte. Assim, é-se levado a ter de exercer atividade de insight precisamente para julgar ou avaliar o interesse de um argumento, uma vez que o argumento não pode constituir um valor autônomo. Nestas circunstâncias, obtém-se uma manifesta subordinação da atividade propriamente técnica à atividade de reflexão e, por consequência, uma atitude tolerante ou inclusiva face à disjunção inicialmente considerada. Não há um conflito entre o tecnicismo e o insight pela simples razão de o culto do tecnicismo deve submeter-se ao juízo da atividade de insight. Para dar uma ideia do âmbito das consequências pedagógicas que os problemas dos fundamentos da filosofia arrastam consigo, discuto com o professor Manuel Maria Carrilho na Universidade Nova de Lisboa as suas teses sobre este tema. É isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho e guardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seus comentários, dizendo o que você tem achado dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. E colabore com o nosso canal, compartilhe os nossos vídeos e ajude-nos a chegar ao maior número de pessoas possíveis. Gostaria de agradecer os 861 inscritos no nosso canal, agradecer também aqueles que outra por conta de um conteúdo ou outro passam por aqui, deixando sua visualização, seu like, seu dislike, seus comentários, que eles compartilhem os nossos vídeos, compartilhem o nosso canal, seja aqui nessa plataforma no YouTube ou em outras redes sociais. No mais, é isso aí. Hasta la vista, babies, e até a próxima.